Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez o vídeo vai ser bem interessante, assim como foi do último, sobre a Esfinge. Porque hoje nós vamos explorar a escrita egípcia. Falar um pouco sobre ela, falar o que a gente sabe, também o que as pesquisas nos proporcionaram aí. Opa pessoal, João do Futuro passando aqui para avisar que na primeira metade desse vídeo pode parecer que eu tô um pouco sonolento, porque eu gravei um pouco à noite, então peço desculpa por isso, mas os próximos não vão ser assim. Se divirtam com o vídeo. É claro que a escrita é um dos aspectos mais importantes e mais curiosos do Antigo Egito, tanto sua fonética quanto também sua escrita em hieróglifos. Isso traz uma grande dúvida pra gente sobre como seria a leitura, como que era entendível na época, e vamos abordar sobre tudo isso no vídeo. Espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Então, começando aqui mais um vídeo sobre o Egito Antigo. E dessa vez a gente está aqui com o Júlio César visitando Sila, que foi o lugar onde o Baia, que seria o personagem principal do jogo, nasceu. Não sei se ele nasceu exatamente, mas ele mora no local. Hoje aqui a gente não tá para falar sobre o Baia, a gente vai falar sobre a escrita egípcia, no caso. A gente vai se aprofundar mais pra frente, obviamente. Aqui agora a gente se encontra no Templo de Amon. Dá para identificar por conta das crioesfinges aqui, assim como eu falei no vídeo anterior. Das esfinges. Da esfinge. Como podemos ver nessa imagem aqui do passeio, essas esfinges na verdade seriam crioesfinges, e seriam representações do deus Amon. Por isso mesmo ela está localizada no Templo de Karnak, que seria um templo dedicado a ele. Então vamos seguindo aqui o caminho. E ali na frente a gente pode encontrar o tour, onde vai explicar isso, junto com a nossa explicação e tudo. Então logo vocês vão ver. Tudo bem? Boas-vindas a Hieróglifos do Egito Antigo. Então, como vocês podem ter visto, até mudou aqui o dia, a noite, da noite pro dia, por conta de que no passeio ele bota o horário adequado para que as coisas possam ser mais visíveis e tudo mais. Então não estranhem que mudou, né? Então, como vocês sabem, a escritura egípcia era considerada uma escritura sagrada. Os primeiros exemplares dos hieróglifos egípcios, eles datavam de 4000 a.C. A escrita foi encontrada em um pote de cerâmica, se não me engano, ou alguma parte de cerâmica, que datava dessa data. E além de ser considerada uma escrita dos deuses, ela também perdurou por bastante tempo. Ela durou desde o começo da Era Faraônica até o final dela. Mas isso não significa que ela morreu por completo. Porque existiram algumas pessoas que ficaram sabendo, ou que continuaram a ter essa sabedoria. Foram alguns escribas, sacerdotes, pessoas importantes na época dos faraós, né? Mas eram poucas pessoas e também o ensinamento não foi passado muito adiante. E logo se acabou também. Esqueci de acabar de falar. Esqueci. As estruturas dos hieróglifos oferecem informações sobre a cultura egípcia, não apenas pelo que dizem as traduções, mas também pela estrutura dos próprios símbolos. Eles eram encontrados em tumbas, sarcófagos, estátuas e peças de cerâmica. Além disso, eram registrados meticulosamente em incontáveis papiros. Então, como vocês podem ver nessa pilastra aí do jogo, alguns dos monumentos foram realmente pegos de coisas reais, algumas tumbas ou algo do tipo assim. Esse foi o caso dessa pilastra aqui, do deus Anubis. Dá pra perceber, obviamente, que foi pega de uma parte do livro dos mortos. Em templos, onde os sacerdotes faziam rituais e oferendas, os hieróglifos eram encontrados em formas de feitiços. E também é possível encontrar as histórias do próprio faraó, tudo para fazer ele parecer realmente um rei, um faraó, que ele representava, né? Eu me sinto foda. Também, falando um pouco mais sobre feitiços, os hieróglifos que eram encontrados em tumbas, eles também representavam feitiços, mas não com a ideia de feitiçar algo, ou que você querer algo do tipo, e sim para ajudar o faraó, ou o falecido, no além-vida, para ele seguir um caminho seguro e tranquilo. Os feitiços eram usados também para remédios e coisas do tipo, potencializar, ou realmente para servir como remédio. Aqui dá para, por exemplo, interpretar que ele está escrevendo uma medicação pro moço. É falta de remédio. Um dos mais famosos, que até a gente citou um pouquinho mais atrás, é o Livro dos Mortos. Ele não é exatamente um papiro completinho que foi encontrado. Ele basicamente são várias partes de papiros que foram reconstruídas e acabou resultando no Livro dos Mortos, que é um dos exemplares mais importantes que a gente tem. Não foi só achar tipo como se fosse um quebra-cabeça de tipo, peguei uma pecinha aqui, peguei uma pecinha ali. Ele na verdade foi pego de paredes de tumbas, a bandagem das múmias e variados itens como objetos e coisas do tipo.
Mesmo após terem sido decifrados, a leitura dos hieróglifos continuou sendo difícil, já que ela pode ser feita em muitas direções. Dependendo da sua orientação, eles podem ser lidos da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, horizontal ou verticalmente, mas nunca de baixo para cima. E como você pode até ver o jogo explicando ali, a leitura dos hieróglifos não é realmente uma tarefa fácil. Uma forma de facilitar essa leitura, basicamente encontrando a direção que a forma figurativa se encontra, né, que ela segue. É basicamente representada pela figura que está na tela agora. Uma curiosidade também é que essa imagem, ela também lembra bastante Lista Real de Abidos. E segue basicamente essa mesma ideia, que seria o personagem principal, né, a pessoa principal da imagem, representando a forma onde a gente começa a leitura. Segue a leitura no caso. E se aprofundando um pouco mais nas paredes de tumbas, dos hieróglifos nelas, no caso, o modo de escrita usado lembra bastante também uma tirinha, por conta de que o texto pode ir atrás, em cima e até na frente do personagem. E a principal regra é seguir o olhar do personagem. Comparados às línguas alfabéticas, os hieróglifos têm mais símbolos. Devido à ausência de vogais, os egípcios inventaram uma categoria de signos. Quando colocados ao final das palavras, os signos ajudam a informar o significado. Por exemplo, o desenho de um leão se refere ao próprio animal, mas também ao conceito abstrato de um leão como algo perigoso e poderoso. É possível usar como exemplo o Act, e ele significa horizonte. Você está vendo ele aqui na tela aqui agora. E tem um caso muito interessante, envolve o faraó Akenaton. É onde ele quis construir a Akenaton, foi escolhida por conta de que na encosta haviam duas montanhas, onde o sol se põe. Ele considerou isso como uma mensagem do deus Atum, para ele realmente construir a cidade ali. Mas é uma das formas que você pode ver o quão complexo são os hieróglifos. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! Porque é burro! Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. E também o Egito Antigo ele passou por várias evoluções na sua língua. E algumas dessas evoluções foram Egípcio Antigo, Egípcio Médio, Tardio, Demótico e Cóptico. Após a chegada de Alexandre o Grande ao Egito e o estabelecimento do seu domínio, o grego se tornou a língua dos órgãos governamentais. A incapacidade de ler hieróglifos causava ressentimento entre a população grega. Foi dessa tensão que a Pedra de Roseta nasceu. Boas-vindas a Jean-François Champollion. Após o conhecimento dos hieróglifos serem perdidos entre o século V e o Renascimento, muitos pesquisadores e entusiastas tentaram decifrar a língua antiga. Porém, apenas uma base foi formada, com a identificação de nomes e estruturas gramaticais. E logo isso iria ser descoberto pela Pedra de Roseta. A Pedra de Roseta ela foi descoberta por um soldado de Napoleão. Isso foi em 1799. Ela data de 186 a.C. e nela contém 3 tipos de escrita: hieróglifos, demóticos e grego. E ela se encontra em um museu britânico hoje em dia. A primeira tradução foi feita da parte em grego, por conta de ela ser uma língua mais conhecida na época. A parte em questão ela detalhava o decreto do faraó Ptolomeu V, lembrando o povo que ele havia levado o Egito à prosperidade. O povo quer comer. O povo quer emprego. O povo tá morrendo. Acorda! É isso aí, Ptolomeu V. A divisão é bem perceptível. Por exemplo, a primeira parte está em hieróglifos, a segunda em demótico e a de baixo em grego. Quando ela foi encontrada, ela já estava quebrada, mas a aparência original dela da época provavelmente era muito parecida com a estela que a gente citou no vídeo passado. Após passar 20 anos, ela foi finalmente traduzida por Jean-François Champollion. E com estudos futuros, descobriu-se que os hieróglifos não eram só ideogramas, eles também podiam ser fonogramas. Os hieróglifos eles consistiam em glifos fonéticos, caracteres individuais e logogramas, ou seja, uma combinação de fonética, alfabeto, palavras completas. Isso tudo forma uma língua. Enquanto estudava a pedra, Champollion percebeu que havia uma diferença no número de caracteres hieroglíficos em relação ao número de caracteres gregos para a mesma palavra. Isso o levou a crer que hieróglifos deveriam ter características fonéticas. Foi o primeiro passo para desvendar os segredos da Pedra de Roseta. Para provar essa proposta, Champollion ele identificou os nomes dos governantes egípcios e comparou com as escritas em grego. Um exemplo disso é o nome Kelps, que é a forma grega usada para se referir ao faraó Khufu.
e foi também citado no vídeo da Grande Pirâmide. Para verificar sua abordagem, ele utilizou o obelisco de Filas para um referencial adicional. No obelisco ele se encontra tanto escritas egípcias quanto gregas. Uma vez que ele confirmou que o nome Ptolomeu e Cleópatra se encontravam em ambos os textos e tinham os mesmos padrões fonéticos da Pedra de Roseta, ele soube que estava no caminho certo. Champollion já tinha o domínio de várias línguas antigas quando decidiu tentar decifrar a Pedra de Roseta. Ele usou seu conhecimento de copta para identificar o hieróglifo de disco solar no obelisco como a tradução fonética de Ra. O avanço com a tradução só fortaleceu sua conclusão. Hieróglifos egípcios abrangiam o alfabeto no sentido fonético e determinativo, o que significa que o símbolo representa a própria palavra. A-C-O-N-A-P-A-N-A. O que é que significa esses nomes tudo aí, Zé? Isso significa que a escrita, filosoficamente, é muito mais do que um simples ato de comunicação. Ela representa a materialização do pensamento, uma tentativa de fixar o efêmero e de dar permanência àquilo que, de outra forma, poderia se perder com o tempo. É? Hã? Miduim.